Boa noite, vamos aqui para estudando a palavra. E hoje, o capítulo de hoje é Provérbios capítulo 10, que tem o título assim: O justo em contraste com o perverso. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra a seu pai, mas o insensato é a tristeza de sua mãe. Que tipo de filho você está sendo? O filho que traz alegria ou o filho que traz tristeza para o seu pai, para a sua mãe? Então, deixa eu já grifar aqui. O filho sábio alegra seu pai. O insensato é a tristeza da sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos perversos mora a violência. Amém. Que sobre a minha cabeça e a tua cabeça estejam as bênçãos do Senhor. Aleluia. Deixa eu grifar aqui. Tá. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Ou seja, aquelas pessoas que não querem saber de buscar a Deus, acaba ignorando os mandamentos do Senhor. E com isso ele mesmo acaba se arruinando, Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. E será conhecido de que forma, Aquele que viveu mal, aquele que se deu mal nas coisas, nas escolhas que fez. O que você prefere? Eu prefiro dar integridade e estar segura, ter vida. O que acena com os olhos traz desgosto, e o insensato de lábios vem a arruinar-se. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Olha, a segunda vez que fala que na boca dos perversos existe a violência. Que na minha boca e na sua boca seja um manancial de vida. Em Tiago fala que da mesma fonte não tem como jorrar água doce e água amarga, Que da mesma fonte não tem como sair água doce e água amarga. Então, que assim seja sobre nós, Que da nossa boca só venha sair palavras de bênçãos, palavras de vida, palavras de saúde, palavras de afirmação. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Aquele que odeia, aquele que a raiva mora no coração dele, ele só vai ter contendas para a vida dele, só vai ter dor de cabeça, ruínas. Mas o amor, ele cobre todas as adversidades. O amor cobre todas as transgressões. O amor é tudo, Deus é o amor.
o amor próprio. E o amor é algo assim, às vezes até inexplicável, né? O amor verdadeiro, ele cobre todas as transgressões. Nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso, aquele sem juízo. As costas é para as pessoas que não têm juízo. Então é melhor que nos nossos lábios se acha sabedoria, né? Para que a gente venha ter prudência. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é ruína iminente. Os bens do rico são a sua cidade forte. A pobreza dos pobres é a sua ruína. Realmente, esse capítulo está contrastando bem o justo e o perverso, né? A obra do justo conduz à vida e o rendimento do perverso ao pecado. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. Não tem nem o que dizer, né? Não precisa nem explicar nada. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, é daquele que aceita a correção, né? É daquela pessoa sábia que aceita a correção. Mas aquele que ignora a repreensão, aquele que não quer saber de nada, aquele que abandona a repreensão, ele anda errado. O que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. No muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Então, que eu e você saiba moderar a nossa boca. Já ouviu aquele ditado assim, falar menos, escutar mais? É sobre isso também, né? O muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios, o que refreia sua língua, aquele que segura a boca, aquele que pensa antes de falar, esse é prudente. Evita muita coisa, né? Até mesmo para a sua própria vida, porque na nossa boca, a nossa língua, ela tem o poder de amaldiçoar e bendizer. Na nossa língua, ela pode sair palavras de bênção ou maldição, de vida ou de morte. Então, acaba sendo esse versículo, né? No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. É um alerta para mim e para você, né? Da gente saber o que falar, as palavras que você vai declarar através da sua boca, né? Então, tomar cuidado com o que fala, porque aquilo que você fala, você já declarou, você já decretou, né? Uma palavra lançada, ela não volta. Então, se você falar, falou. Então, que a gente venha ter cuidado no falar, como falar, de que forma falar, o que falar. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Os lábios dos justos apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. Por falta de juízo, os ignorantes, os tolos acabam morrendo. Mas os lábios do justo, eles apacentam a muitos, aconselham a muitos, né? Mas aqueles sem juízo acabam morrendo. A bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. Para o insensato, praticar a maldade é divertimento, mas um homem inteligente, o ser sábio. A bênção do Senhor enriquece
e com ela ele não traz desgosto. O Senhor, ele tem prazer em nos abençoar, mas para isso a gente também tem que ter posição e andar corretamente nos caminhos dele, fazendo aquilo que agrada a ele. Para o insensato praticar a maldade é divertido, para o homem inteligente o ser sábio. Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém, mas o anelo dos justos, Deus o cumpre. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos do perverso são abreviados. Aquele que teme ao Senhor, aquele que obedece, aquele que respeita o Senhor, ele prolonga dias da vida. Ele vai fazer você viver até o momento que ele achar que deve te recolher. Mas os anos dos perversos, aquele que não anda em concordância com o Senhor, os dias deles são abreviados. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína aos que praticam a iniquidade. O caminho do Senhor, ele é o quê? Ele é fortaleza para mim e para você. Mas aquele que pratica iniquidade é ruína, é desgraça. O justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. Mas eu e você, justo, não seremos abalados. Amém? Glória a Deus. Mas já está acabando. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. A boca do justo produz sabedoria. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. Nem tem muito o que explicar, né? Esse capítulo, ele trouxe pra gente um contraste bem interessante do... Tava vendo ali minha gata. Ele traz um contraste bem interessante, né? Do justo e o perverso. Sobre também, né? O que o perverso vai colher, né? Diante daquilo que ele escolhe fazer, das escolhas que ele prefere fazer. E o que o justo vai colher também, diante das escolhas que ele faz. Que é prudência, sabedoria, coisas que agradam ao Senhor. O justo, né, ele anda nos caminhos do Senhor e ele obedece aquilo que Deus pede aqui na palavra, aquilo que Deus exorta, aquilo que Deus orienta. Então, o justo só tem a colher bênção. Não estou falando aqui que o justo não vai ter dificuldade, não vai ter luta. Claro que vai ter. Mas há algo sobrenatural na vida daquele que teme ao Senhor, na vida daquele que anda em retidão com Deus, sabe? É sobre aquela paz que excede todo entendimento. O mundo pode estar acabando, mas há algo assim sobrenatural que te fortalece. Mesmo que
esteja difícil a situação pelo qual você esteja passando, mas há uma paz interior, sabe? Há uma força dentro de você que o próprio Deus te concede. Por quê? Porque você é justo, você anda nos caminhos do Senhor, você procura agradá-lo, você procura fazer aquilo que o Senhor orienta na própria palavra. Por isso você acaba sendo abençoado. Amém? Bom, eu vou ler aqui o estudo. Até que tem bastante. Aqui do rodapé da Bíblia. Então fala assim, ó. Uma vez lançados os alicerces teológicos em Provérbios, resta agora tratar das questões puramente práticas. A ênfase dos capítulos 10 a 31 é sobre a aplicação da sabedoria e sobre como temer ao Senhor na vida diária. Dando continuidade ao tema dos justos, sabedoria, e perversos, insensatez, estes capítulos apresentam provérbios curtos, contrastantes, que ressaltam a diferença radical entre vida sábia dos justos e a vida corrompida dos perversos. Em vários casos, a segunda linha do versículo começa com mas. Então, ele está falando que a partir do capítulo 10, a partir do capítulo 10, acho que do 10 até o 31, porque eu percebi também que não tem subtítulo. Ele vai fazer uns contrastes diretos. Então, ele fala que do 10 ao 31, né, ele dá ênfase sobre a aplicação da sabedoria e sobre como temer o Senhor na vida diária. Então, a leitura daqui por diante vai ser mais esse contraste. Vão ser provérbios curtos, mas que vai trazer pra gente esse contraste. Os capítulos apresentam provérbios curtos, contrastantes, que ressaltam a diferença radical entre a vida sábia dos justos e a vida corrompida dos perversos. Então, vamos lá. Neste exemplo de provérbio contrastante, a presença do pai em uma linha e da mãe em outra indica que, assim como ambos os pais participam do ensino de seus filhos, eles também compartilham as alegrias e tristezas associadas a essa responsabilidade. A língua é um dos temas prediletos de Salomão. Tanto as palavras quanto a forma como são ditas são bons indicadores e medidas de sabedoria. Tem um capítulo também de Tiago que ele fala muito sobre a língua. Uma vez eu estudei, há muitos anos atrás, acho que eu falei sobre o capítulo de Tiago que fala sobre a língua, que o poder das palavras, sabe? É disso que eu gosto. O que você está lançando, o que você está falando, porque as palavras têm poder. Então, tudo que você declara, você está lançando, né? E o mundo espiritual escuta, o mundo espiritual absorve. Então, é como se você estivesse jogando sementes. Então, que da nossa boca, da nossa língua, a gente possa lançar sementes boas, sadias. A gente possa lançar palavras de bênçãos, de cura, de saúde, de prosperidade, sabe? Então aqui fala, né?
Mais uma vez, a língua é um dos temas prediletos de Salomão. O meu também, viu, Salomão? Tanto as palavras quanto a forma de falar, como são ditas, são bons indicadores e medidas de sabedoria. Olha só, a forma como a gente usa as palavras também é algo que exige sabedoria, né? Em como falar, o que falar. O silêncio é curativo. Aqui ele está falando daquele versículo 19. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. O silêncio é curativo, o que modera os lábios, né? O que refreia sua língua, confirma que é sempre sábio medir as palavras. Alguns ditados rabínicos também tratam do silêncio. O silêncio é bálsamo para enfermidades. Se o silêncio é bom para os sábios, quanto mais para os insensatos. Às vezes, gente, a melhor resposta para a gente dar é o silêncio. Vocês já perceberam que quando uma pessoa está querendo te provocar, está querendo tiçar raiva em você, está querendo te confrontar, está querendo intriga, e você responde com silêncio, a pessoa fica com mais raiva ainda? É sobre isso também, né? Na hora de você tentar revidar e tentar dar o troco com a mesma moeda, fica em silêncio. O silêncio, às vezes, é a melhor resposta que você pode dar. Isso em qualquer situação. Numa discussão, numa briga entre casal, entre familiar, em qualquer circunstância, ambiente de trabalho, família, na rua, entre irmãos, aonde estiver, dependendo do que for, saiba silenciar. Às vezes o silêncio é a melhor resposta para aquele momento. E você acaba sendo sábio por silenciar. Às vezes, né, tem um momento da gente ficar mais em silêncio. Isso é sabedoria também. Os provérbios não são necessariamente promessas ou declarações absolutas, mas diretrizes. Compare Salmo 73, 12. Vamos ver o que fala em Salmo 73, 12? Rapidinho, só para ver o que fala. Vamos ver. Salmo 73, 12. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Aquele que é tranquilo, que mantém o seu silêncio, aumenta a sua riqueza. Compare Salmo 73, 12. Normalmente os justos vivem mais tempos do que os perversos. Por quê? Porque o estilo de vida dos sábios redunda em paz, segurança e ausência de ansiedade. Estas bênçãos da sabedoria contribuem para a saúde e longevidade da pessoa sábia. Em algum versículo aqui de Provérbios a gente já leu que fala que acho que a sabedoria ou a palavra correta, ela é saúde para os ossos, né?
A gente já leu sobre isso. Então você vê como que é bonito o direcionamento de Deus. Ele nos instrui, gente, da forma que devemos andar. Por que será que a gente ainda é cabeça dura, né? De não querer entender o que Deus está falando. É algo tão simples, é que requer uma vida de retidão, requer escolhas, requer renúncias, requer mudança radical. Por quê? Para você não se corromper, para você não viver com o pecado, para você abandonar aquela prática de pecado, para você viver de acordo com o que agrada ao Senhor. Não é fácil, não é fácil, mas a partir do momento que você decide ter uma vida assim, de comunhão com Deus, tudo se torna tão melhor, tão mais leve, mais gostoso, mais abençoado. É sobre aquela paz que excede todo entendimento, é sobre aquela força dentro de você, sabe, que às vezes a gente não entende. É sobre isso, gente. Então, vamos lá de novo. Normalmente os justos vivem mais tempos do que os perversos. Vou até grifar aqui. Porque o estilo de vida do sábio, gente, ele traz paz, ele traz segurança, não existe ansiedade. Estas bênçãos da sabedoria, ela contribui para a saúde, para a longevidade da pessoa sábia. Olha só, Deus está te orientando como ter uma vida longa. E por último, a boca desta mulher produziu sabedoria. Ele fala do versículo 31, eu vou reler rapidinho. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. A boca desta mulher produziu sabedoria. É uma inscrição maravilhosa para uma lápide. A palavra produzir, dar frutos, mostra claramente que a sabedoria é um reflexo da retidão. Certo? Assim como uma árvore produz naturalmente frutos, segundo a sua espécie, as palavras de sabedoria são o resultado natural da retidão. Muito bem. Muito bem. A palavra produzir, dar frutos, ela mostra claramente que a sabedoria é um reflexo da retidão. Assim como uma árvore produz naturalmente frutos segundo a sua espécie, as palavras de sabedoria são o resultado natural da retidão. É sobre você escolher andar com Deus. Tudo que você vai fazer, tudo que você faz, é com respeito ao Senhor, sabe? É um estilo de vida, não é uma coisa obrigada. É você ter esse temor do Senhor e você ter esse estilo de vida que é algo tão natural que quando você vê, você está vivendo assim, normal, tranquilo, mas com um estilo de vida diferente, uma escolha de vida que você quer para você mesmo, entende? Você quer andar corretamente, você quer andar em retidão, você quer andar de uma forma, fazendo coisas que agradam ao Senhor, se preocupando em agradar ao Senhor, se preocupando em se consagrar, em se santificar. Antigamente falava-se mais sobre isso, né? Hoje em dia, do jeito que as coisas estão, não se fala muito. E talvez, se você tem uma vida que você preserva isso, na qual você aprendeu a estar dessa forma,
Hoje em dia talvez você pode sofrer um preconceito sobre isso, mas assim, toda escolha tem uma consequência, né? Aqui no capítulo 10, o Senhor trouxe muito claramente o contraste do justo com o perverso. Então a escolha é nossa. Aquilo que você escolhe viver, aquilo que você escolhe fazer da sua vida, automaticamente você vai colher, certo? Então que eu e você possa ser como os justos, escolher a sabedoria para andar corretamente nos caminhos do Senhor, para viver de uma forma que agrade a Deus, que alegre o coração do Senhor e que isso seja um estilo de vida nosso natural, para que a gente venha viver em paz, em harmonia, nessa paz que excede todo entendimento, nessa força que a gente tem dentro de nós, que o Senhor nos fortalece a cada dia, e assim a gente vai vivendo, a gente vai colhendo as bênçãos do Senhor, vai crescendo, vai se fortalecendo no caminho com Deus e vai produzindo bons frutos. E a gente vai tendo longevidade de vida. O Senhor fala que os justos, né, a vida deles será prolongada. São vários sentidos, né? Mas em resumo, é isso. Que eu e você possa viver como os justos e não como os perversos. Não ligue para as pessoas que de repente possam tirar sarro de você, possa não concordar com o seu estilo de vida. Ok, a gente respeita, né? Cada um a cada um. Mas esse livro aqui, ele é um manual de vida. Aqui estão as respostas para tudo que você precisa. Eu me alegro em andar em retidão, em procurar andar em retidão, em procurar andar de acordo com a palavra, fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Que você procure também ser dessa forma. Amém? Que o Senhor te abençoe, tenha uma ótima noite e até a nossa próxima leitura. Tchau!